hoje falar de torção. A ideia é que a gente tem uma curva C definida no intervalo I, valores em R3. Então, sei lá, coisa assim, aqui está o I, cada T, tem aqui o ponto C de T, temos o vetor velocidade, vetor aceleração, e bom, a gente discutiu na aula passada a questão do plano da curva, né? A ideia, das nossas hipóteses vão ser hipótese básica, que essa C precisa ter pelo menos terceira derivada. Terceira derivada a gente vai precisar hoje, e precisa que C de T, C ponto de T e C dois pontos de T sejam linearmente independentes. Para ter, bom, precisa que o C ponto seja não nulo para poder ter tangente, garantir que tem tangente. E precisa que o C dois pontos seja não nulo para você poder definir a aceleração tangencial, principalmente aqui a aceleração normal. Bom, a gente estudando a curvatura, a gente sabe que a norma da aceleração normal é igual a um certo kappa de T, norma, vamos chamar isso aqui de V de T, né, para ficar mais familiar. Então tem uma relação geométrica, né? Então, lembrando que aqui a gente não está falando de física, mas a linguagem é de física. A aceleração normal, se você quiser andar sobre essa curva, então quando você passar nesse ponto aqui, tem um número kappa que não depende da trajetória, não vai mudar. Na verdade, esse kappa daqui, esse kappa, na verdade, é um kappa de C de T. A rigor, vamos dizer, ele depende da trajetória no seguinte sentido: se você estiver passando por esse ponto, é claro que a curvatura, quando você passa aqui assim, pode ser, em geral, diferente da curvatura quando você passa assim. Você passa no mesmo ponto, porque como a curva é parametrizada, você pode passar várias vezes pelo mesmo ponto. Bom, agora a gente discutiu a seguinte coisa, né? Quer dizer, na aula passada a gente olhou para o vetor terceira derivada. Primeiro, vamos dizer, nós depois de discutir isso, mas nós temos um plano, que é o plano justamente determinado pelo vetor posição, pelo ponto C de T, e pelos vetores velocidade e aceleração, que é o plano oscilador, é o plano da curva naquele momento. Quer dizer, assim como se nesse momento você quiser dizer, bom, qual é a reta que aproxima a curva, é a reta tangente. Se você quiser dizer, bom, mesmo que a curva não seja plana, qual é o plano da curva naquele momento, ele é dado por esse ponto, por esses dois vetores. E nós vimos que se esse cara daqui, né, se ele for igual a um certo alfa de T, C ponto de T, mais beta de T, C dois pontos de T, se ele for uma combinação linear da velocidade e da aceleração, de certa forma, o que isso está dizendo? Que o cara que devia fazer a aceleração mudar, ele faz, mas ele faz no mesmo plano em que a velocidade e a aceleração já estão no plano da curva.
Então nós mostramos que se isso daqui valer para todo T, dentro dessas hipóteses, a curva é uma curva plana. E agora a discussão vamos tentar ver quando isso aqui não ocorrer, tentar medir como é que a curva deixa de ser plana. Então, aqui a ideia é que a gente tem... fazer uma figura assim, né? E aqui você tem um ponto, no ponto C de T, você tem aqui o vetor velocidade, e eu vou pegar o unitário da velocidade, né? Tem aqui V, e eu vou chamar esse cara aqui de U. Vou chamar ele de U. Ele é o unitário da velocidade. U é igual a 1 sobre norma de V. Depois você tem aqui a aceleração normal, que isso aqui seja aceleração normal. Vamos pegar também o unitário desse cara. Vamos chamar esse cara aqui de N. N de normal. Então o N vai ser a norma vai ser a aceleração normal multiplicada por 1 sobre a norma. De maneira que os dois aqui são unitários. Então esses dois caras são uma base ortonormal do espaço de dimensão 2 que corresponde ao plano da curva. E agora a gente pode fazer o produto vetorial deles para gerar um terceiro vetor aqui. Então vamos botar em outra cor. Sei lá, assim. Esse cara daqui vai ser o B. Esse B é ortogonal a ambos aqui. Então o B é igual ao produto vetorial do U pelo N. E claro, ele é um vetor normal ao plano da curva. Então se a gente tentar ver como é que o B varia, a gente vai estar de alguma maneira medindo o quanto a curva deixa de ser plana. Tem uma coisa que dá para suspeitar, é o seguinte, é que como toda a variação do V, de velocidade, principalmente a variação de ângulo da velocidade, já está aqui no normal, porque é mais ou menos assim, você pensa a sua nave espacial, ela está andando aqui no seu videogame nessa direção da velocidade. Aí tem, digamos aqui, a aceleração puxando você para fazer a curva. E pode ter alguma coisa tirando você desse plano. O problema é que tudo que muda, faz o V mudar, já está na aceleração normal. Então, provavelmente, a gente tem uma coisa assim, né? Onde a curva está assim, aqui está a velocidade, aqui está a aceleração normal. O que vai tirar você do plano é alguma coisa que torce a curva assim. Daí que esse nome, torção. Mas vamos ter que ver se as contas corroboram esse negócio. Eu, particularmente, estou rezando para que elas deem certo, porque eu devia ter feito elas em casa com mais calma, para garantir que elas funcionassem. Mas vamos ver. Então nós vamos partir dessa situação. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte simplificação. Como eu estou supondo que a velocidade é sempre não nula, eu posso reparametrizar a curva por comprimento de arco. Significa, lembrando assim, né, a gente define, você tem a função S de I em R, que leva cada T, vamos dizer, vou escrever assim, I é igual ao intervalo AB. Aliás, em vez de fazer em R, vamos chamar de L igual a integral de A até B de C ponto de T dt. Isso aqui é o comprimento da curva. Então, vou fazer desse intervalo AB no intervalo 0L, que leva cada T na integral
de A a T, de C ponto de tal, de tal. Isso aqui, você tem a curva assim, aqui é o C de A, aqui é o C de B, aqui tem o intervalo I, e aqui tem o intervalo 0, L, AB. Em princípio, esse comprimento aqui deve ser o comprimento da curva. Então, você pega aqui o ponto T, vem aqui em C de T, mede esse tamanho, que é isso daqui, e pega isso e bota aqui assim. E esse cara aqui é o S de T. Acho que esse L devia sair do quadro. Mas é isso. E acontece o seguinte, essa função S, como a gente viu, se você derivar o teorema fundamental do cálculo, então, o teorema fundamental do cálculo serve para várias coisas, mas não serve só para você passar na prova usando o teorema, calculando integral, usando o teorema fundamental do cálculo. Serve, por exemplo, para definir isso. E para você ter certeza aqui, que se você derivar isso, calcular a derivada S ponto de T, isso é esse cara, C ponto de T de norte. Que, como a gente está supondo que a velocidade é sempre não nula, então esse cara é sempre positivo. Então essa função, se a gente, em vez de colocar assim, colocar dessa maneira, aqui está o intervalo AB, aqui está o L. Então, ó, C, vamos dizer, S, vamos chamar essa função aqui, função de S, aqui é o T. Então, vou marcar aqui o T, aqui o S de T. Então, o S de A é 0. O S de B é o comprimento todo, está aqui. E a função é crescente, então ela vem assim com derivada sempre positiva e nunca infinita. Então você pode inverter isso, quer dizer, você pode fazer a cada S você associar o T de S. Então, inversa é a função, vou escrever assim, T de 0L em AB, que a cada S associa um T de S, de maneira que S de T de S é igual, vamos dizer, vou usar outra variável aqui no sigma, igual a sigma. Você pegar aqui o ponto sigma, trouxer aqui o T de sigma, agora se você pegar esse cara e levar no S dele, você vai recuperar o sigma. A curva, em princípio, você poderia pegar um intervalo. Em princípio, você poderia assim, pegar um intervalo que seja aberto, limitado ou não, e começar a marcar o comprimento de um certo, sei lá, de um certo ponto A aqui, de maneira que aí o comprimento para cá seria positivo, definindo dessa maneira, para cá ele seria negativo. Tudo bem, o comprimento total da curva poderia ser finito ou não. Depois, esse intervalo sendo finito ou não, o comprimento total da curva poderia ser finito ou não. Você poderia ter um intervalo, vamos dizer, aberto, limitado, mas a curva naquele intervalo ela percorreu uma distância infinita. Sei lá, a gente sabe isso com gráfico de função, né? Você tem função, você tem o gráfico dela nesse intervalo aqui, ela faz uma coisa assim. Então, esse intervalo aqui seria o seu tempo e a imagem daquele intervalo infinito. E vice-versa. Com o intervalo fechado, aí isso não vai poder acontecer. Você está integrando uma função limitada. Como a velocidade supostamente é contínua, então essa função aqui é limitada, contínua, limitada, todo o intervalo fechado.
Então, quando você fizer a integral, vai dar uma coisa finita. Bom, isso aí é uma ferramenta que às vezes da qual a gente pode lançar mão às vezes, que é para simplificar a vida, dizer o seguinte: você pode reparametrizar a curva, quer dizer, você, voltando aqui, a curva, em vez de você pensar assim, a cada t eu associo o c de t, eu posso pegar o sigma, levar no t de sigma e trazer aqui no ponto c de t de sigma. Ou, dizer assim, esqueci, depois eu vou chamar esse cara de S. Quer dizer, a curva, em vez de ser parametrizada por esse intervalo, passa a ser parametrizada por esse. E aí, quando eu ando aqui, se eu percorrer uma distância, se eu vier aqui de 0 a sigma, medir o comprimento, vai dar sigma. E a velocidade vai ser constante igual a 1. Então, se a velocidade for não nula, a gente sempre pode reparametrizar a curva. A gente chama reparametrização por comprimento de arco, porque o parâmetro deixa de ser o tempo, entre aspas, e passa a ser o comprimento de arco. Então, isso simplifica a vida, porque aí o vetor velocidade é unitário. Então, vamos supor a coisa assim. Então, supondo C parametrizada por isso equivale a dizer que C ponto de T em norma é sempre igual a 1 todo T. Então aqui você vai ter V de T igual a C ponto de T, que é igual ao próprio U de T. E como a velocidade é constante, né, a gente tem C ponto de T, escalar C ponto de T, isso é o quadrado da norma da velocidade, isso é sempre igual a 1. Então, se você derivar isso, você vai ter, derivando isso, você vai ter C ponto escalar C2 pontos, mais C2 ponto escalar C ponto, que é a mesma coisa, vai ter 2 vezes isso. Como isso é constante, isso aqui vai ser 0. Então, o vetor aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Então, nesse caso, a aceleração já é a aceleração normal. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aceleração normal igual a C2 pontos de T. E, além disso, né, como a norma da aceleração normal é a curvatura vezes o quadrado da velocidade, e o quadrado da velocidade é 1, então a norma da aceleração normal vai ser igual a K. De maneira que, nessas circunstâncias, né, eu posso, assim, pensar aqui que U passa a ser C ponto, a aceleração normal passa a ser C2 pontos, a norma da aceleração normal passa a ser K, então, daqui eu tenho que o N, que é o unitário desse cara, é igual a 1 sobre K vezes C2 pontos. Talvez aqui eu use, de repente eu vou usar o parâmetro linha, né? Aqui, vamos dizer assim, a gente troca vamos voltar à notação mais tradicional, vamos dizer assim, nosso parâmetro é S, aí eu chamo esse de C'inha de S, U de S, C'inha de S, V de S, todo T aqui vira S. Eu estou pensando o seguinte, eu acho que eu vou fazer essa conta.
Eu vou fazer essa conta supondo parametrizado por comprimento de arco, mas depois eu preciso voltar. Aqui todo mundo vai ser C', C2 linhas, C2 linhas. É porque depois eu vou fazer supondo parametrizado por comprimento de arco para simplificar a minha vida e, eventualmente, depois eu volto para o caso geral. Bom, então vamos trabalhar com isso, né? Quer dizer, o nosso B ele é igual a 1 sobre capa C' vetorial C2 linhas. Lembrando aqui que esse cara é unitário, a norma desse é isso daqui, então esse aqui passou a ser unitário, esse vezes esse passou a ser unitário. De maneira geral, não custa nada lembrar, né, que mesmo no caso em que o parâmetro é T, você pode simplesmente fazer o produto vetorial de C ponto de T por C2 pontos de T, C2 pontos sendo a aceleração, como a parte tangencial da aceleração vai sumir nesse produto vetorial. Então vai ficar esse produto vetorial vai ser ortogonal ao plano oscilador. Se você fizer 1 sobre a norma dele, vou dividir pela norma depois que eu definir essa divisão aqui. Pode ser feito assim também, se fizer diretamente. Bom, então o nosso problema é o quê? É derivar esse cara. Então vamos... Então a nossa questão é simplesmente ver o que dá o B'. Bom, B' se deriva como um produto, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre capa C2 linhas vetorial C2 linhas mais C' vetorial C3 linhas menos, agora a derivada desse daqui vai ser capa' sobre capa ao quadrado C' vetorial C2 linhas. Bom, tem um detalhe, né? Por construção, a norma, né? Esses dois vetores aqui, por construção, esse é unitário, 1 sobre capa vezes esse é unitário, e eles são ortogonais. Então, estou fazendo um produto vetorial de dois vetores unitários e ortogonais, eu tenho um cara ortogonal a eles, que é unitário também. Então, se a norma dele é 1, a derivada dele é perpendicular a ele. Como norma de B é sempre igual a 1, isso implica que B' é ortogonal a B. Repara que C' vetorial C2 linhas essencialmente é o B, né? Essa parte daqui, de alguma maneira, vai ter que desaparecer. Quer dizer, tem alguma coisa do lado de cá, que é isso daqui, talvez. Tem alguma coisa que não é só. Isso aqui já sumiu também, né? Então tem alguma coisa aqui que vai cancelar isso, porque essa componente aqui não pode existir. Bom, B' é ortogonal a B. Bom, se ele é ortogonal a B, ele é uma combinação linear desses dois laranjas aqui, U e N, que são os dois vetores ortogonais, unitários ortogonais a ele. Então, B' é igual a alguma coisa, alfa U mais beta N. Só que o meu B', o U, é o C'. Essa história aqui. O vetor velocidade, nesse caso, é unitário, o U é o C'. Ora,
O B' já está escrito aqui, né, que ele é alguma coisa vezes esse, e esse cara é ortogonal a C', porque ele é o produto vetorial do C' por alguém. Então, ele é perpendicular ao C'. E esse aqui também é perpendicular ao C'. Então, o B' é ortogonal ao U. Bom, então, na verdade, ele é ortogonal a si mesmo e é ortogonal ao U. Então, ele é um múltiplo de N, que é aquele negócio que eu tinha falado no começo, quer dizer, você anda nessa direção, tem o vetor aceleração para cá, e a torção, quer dizer, o que vai fazer variar o ângulo, é alguma coisa na direção da aceleração normal, quer dizer, essencialmente estou dizendo, se você definiu o plano da curva pelo vetor velocidade e pelo vetor aceleração, o plano da curva não está mudando assim, ele está mudando assim, está torcendo. Bom, então, quer dizer, eu posso concluir que o B', então isso aqui implica que o B' é simplesmente um beta N. E beta é igual a produto escalar de B' por N. Então a gente só tem que fazer produto escalar desse cara pelo N. O N, bom, então a gente chega à conclusão que o B' é igual a essa coisa aqui escalar em C2', vou ter que pegar esse cara daqui, multiplicar escalarmente pelo 1 sobre K vezes C2'. Quando eu multiplicar esse pedaço daqui escalarmente pelo C2', vai dar zero. Aqui é perpendicular ao C2'. Então eu nem preciso me preocupar com isso. Então B' vai ser 1 sobre K C' C2', escalar, aí eu tenho 1 sobre K, aqui é C3'. 1 sobre K C2'. Então aqui 1 sobre K C2'. Bom, posso reescrever isso? Eu vou apagar isso aqui. Então ficou 1 sobre K ao quadrado, C' vetorial C3', escalar C2'. Tá, eu olho para isso e está um pouco feio, eu preferia, porque isso aqui essencialmente é o que? É o determinante da velocidade, o volume associado ao paralelepípedo formado pela velocidade, aceleração, a primeira derivada, a segunda e a terceira. Só que como ele está com a ordem errada, eu vou reescrever assim, vou escrever isso aqui, menos 1 sobre K ao quadrado, C' vetorial C2', escalar C3'. Tá, isso aqui é o produto misto, eu estou trocando, é o determinante, estou trocando a ordem de 2, está trocando o sinal. Hã? Na verdade isso aqui é o beta. Isso aqui vezes o N. Então eu vou pegar esse número daqui e vou chamar de torção. Porque ele está dando a variação do vetor normal ao plano oscilador. Então ele está medindo a variação do plano oscilador em relação ao comprimento de ar. Então vou reescrever isso aqui, fazer o seguinte, vou chamar
seguindo a tradição dos físicos, toda constante tem que ser positiva, ou pelo menos não pode, no caso aqui não é nem que ela tem que ser positiva, ela não pode ter um sinal de menos na frente. Como essa ordem aqui está bonitinha, isso aqui pode ser negativo. Então a gente chama isso aqui 1 sobre K2, C' vetorial, C2 linhas, escalado C3 linhas, que é igual, vamos dizer, é igual a 1 sobre K2, o determinante C', C2 linhas, C3 linhas, vamos chamar isso aqui de tal. Torção. Então, quer dizer mais ou menos o seguinte, ó, você está andando numa curva, aí tem a curvatura, ela mede o quanto a curva deixa de ser reta. Você olha a variação, porque a curvatura essencialmente mede a variação angular do vetor velocidade. Então, isso dá curvatura. Agora você tem, digamos que você está andando numa curva que tem velocidade não nula, aceleração normal não nula, então tem o plano da curva, e aí tem alguém que está medindo quanto a curva está deixando de ser plana, é a torção. Então nós temos a situação assim, U é o unitário tangente. Esse cara daqui, normalmente na literatura de geometria diferencial, ele costuma levar a letra T de tangente, mas é claro que a letra T de tangente vai confundir com o parâmetro T, então eu resolvi mudar o nome dele para U, uma espécie de apelido. Bom, aí você tem o N, que é o normal principal. Quer dizer, ele é o unitário da aceleração normal. Esse aqui é o unitário da velocidade. Esse daqui é o unitário aceleração normal. E aí você tem o B, que é o U vetorial N, que é o chamado U binormal. Ele é normal ao tangente, normal ao normal principal. E aí a gente tem, nessa história aqui, que o U', U nesse caso, vamos dizer, como a gente está parametrizado por comprimento de arco, o U é a velocidade, o U' é a aceleração, que ele é igual a kappa vezes o normal principal, que é o unitário da aceleração normal. Agora a gente mostrou que o B' é igual... Não, aqui é o... Esse é o vetor da aceleração, porque ele é derivado... U é velocidade, essencialmente. Como eu estou parametrizado por comprimento de arco, o vetor velocidade é o unitário da velocidade. Então, quando você deriva o unitário da velocidade, nesse caso você está derivando a velocidade, está achando a aceleração. Que como a velocidade é constante, a aceleração já é normal à velocidade. Né? Quer dizer, o U' já é a aceleração tangencial. E aí o kappa, nesse caso, é exatamente a norma da aceleração tangencial. O B', pelo que a gente acabou de ver, ele é menos a torção vezes o normal. Tem uma pergunta
que a gente pode se colocar, que é a seguinte: será que a curvatura e a torção não caracterizam, de certa forma, a curva? Imagina que você supõe assim, não, eu vou fazer uma curva parametrizada por comprimento de arco. Então vai ter velocidade sempre 1. Só que eu dou uma função kappa, que é, para cada S do parâmetro eu tenho kappa de S. Estou dizendo a curvatura, aí o comprimento de arco virou o tempo de novo. Estou dizendo a curvatura em cada instante. E agora, imagina que eu estou também dizendo qual é a torção em cada instante. Então eu estou informando ao piloto da minha... CVGA é videogame, né? Então, estou informando ao piloto da minha nave, né? Primeiro, ele tá amarrado aqui, porque pela reparametrização ele vai andar com velocidade constante igual a 1, ele não pode fazer nada quanto a isso, mas ele pode imprimir uma aceleração normal, que é dada pela curvatura, e uma torção, que é dada pelo tau. Será que isso determina a curva? Bom, primeira coisa, assim, quando eu falei, ele pode imprimir uma aceleração normal, eu disse, pô, que besteira, porque, né, se eu estou andando aqui, a aceleração normal pode ser para cá, não tem no espaço você tem um plano normal, então você não sabe se é normal, é para cá, mas, uma vez que você decida que a normal é para cá, o binormal é aqui. Então, certamente, se eu der a curvatura e a torção, é claro que a curva não é única, bom, eu tenho que dizer onde ela começa. Mas, também está claro que eu posso começar naquele ponto com a velocidade para cá, para onde for, e eu posso fazer a mesma curvatura. Então, também eu tenho que dar, de alguma maneira, a velocidade inicial, o unitário da velocidade inicial. Também aí eu ainda não tenho vamos dizer, a aceleração para onde é. Então também eu deveria ter que dar uma aceleração no vetor unitário inicial. E claro que aí eu diria que o produto vetorial dos dois é o B inicial. Aí talvez já faz sentido pensar que isso talvez determinasse a curva. Repara que as informações que eu tenho aqui são, talvez ainda falte alguma coisa, porque o normal aqui seria o quê? Eu tenho aqui, eu sei como é que U varia, vamos dizer, se eu tivesse um computador, vamos fazer de conta que eu tenho um computador. Bom, essa parte está resolvida, todos temos um computador. E que eu sei de alguma maneira programar isso para fazer uma coisa, um programinha simples. Imagina que eu dou a posição inicial, C de 0. Aí eu tenho aqui, sei lá, U de 0, N de 0, e consequentemente B de 0. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo H. H vai ser vamos dizer assim, o delta S. Então eu vou andar, vamos dizer, do tempo 0 até o tempo H. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho a velocidade, é para cá. Então eu vou dizer, bom, então aqui, esse cara daqui vai ser o C de 0 mais H, U de 0, é esse cara aqui. Bom, mas agora como é que eu ando? Eu preciso, para corrigir a minha rota aqui, eu preciso da nova velocidade. Aqui deve ter uma velocidade diferente. Bom, como é que muda a velocidade? A velocidade, aqui, vamos dizer, não é o C de 0, é o C de H.
C de H é aproximado por isso daqui. Então, na verdade, eu preciso ter a velocidade em cada instante para eu poder dizer, bom, se eu estou nesse ponto aqui, nesse instante, agora eu ando um pouquinho com aquela velocidade. Então, eu vou precisar calcular a velocidade em cada instante. Bom, o que eu vou fazer? Vamos dizer, a próxima velocidade seria U de H. Bom, eu preciso, U' é kappa N. Então, U de H vai ser, aqui eu esqueci, aqui é C de 0 mais H, U de 0. Então, U de H vai ser U de 0 mais H, U' de 0, que é kappa como o N de 0 está dado e o kappa é dado em cada instante, eu consigo fazer isso. Aí eu vou andar de novo. Quando eu andar de novo, eu vou precisar gerar o U de 2H. Porque aqui agora eu gero C de 2H, né? C de 2H, eu aproximo por C de H, esse C na verdade devia ter um, vamos dizer assim, deixa assim mesmo, né? Mais H, U de H. Aí eu vou precisar agora do U de 2H. Aí eu vou precisar do, né, o U de 2H vai ser o U de H mais H, kappa de H, N de H. Eu vou precisar do N de H. Se eu tivesse a derivada do N, até que seria bom. Que eu faria, tá certo? O que é isso, na verdade? Eu tô integrando, né? Isso chama método de Euler, mas para resolver equações diferenciais, que é uma ofensa talvez ao Euler, porque geralmente quando a gente aprende coisas elementares, elas levam nomes de grandes matemáticos, às vezes são umas ideias meio bobas, o cara fez coisa muito mais difícil, mas aí a gente não está estudando. Mas, quer dizer, a ideia é simples, você está nessa posição, conhece a velocidade, você anda um pouquinho com aquela velocidade, acha uma nova posição, corrige a velocidade, anda mais um pouquinho. Mas, quer dizer, agora eu precisaria, se eu tivesse N', de preferência em função do U, do B, e, sei lá, do tal, dos caras aqui, eu conseguiria continuar andando, resolvendo isso. Então, seria o quê? Eu conseguiria continuar andando, criando a minha curva. Quer dizer, essencialmente, eu acredito no seguinte: se eu tiver o N, conseguir ter o N', eu consigo criar o próximo N com o próximo N. Eu crio o próximo U, com o próximo U eu crio o próximo C. E aí, eu acreditaria, eu estaria propenso a acreditar o seguinte, que se me der a posição inicial, me der na verdade, esses caras aqui são uma base ortonormal positivamente orientada do meu espaço. Então, se eu der uma origem e uma base ortonormal correspondente ao tempo inicial, aí em cada instante eu estaria recriando a origem, que seria a posição, e a base ortonormal, que seriam esses caras. E eu conseguiria ir avançando, e isso definiria a curva. Isso caracteriza uma biologia geral? Não, isso aqui seria uma equação, se eu tiver mais esse daqui, será uma equação diferencial, é um sistema de equações. Vamos dizer, digamos que isso aqui me dê alguma coisa, sei lá, alfa U mais beta B, seria uma mais beta
beta B, alguma coisa assim, pode depender do N também. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Primeira ordem que só envolve primeira derivada. Na verdade, você pode olhar isso ou como um sistema de 9 equações, porque cada uma aqui tem 3 coordenadas, um sistema de 9 equações, ou você pensar como uma coisa em R9. Em vez de pensar, esse está em R3, quer dizer, esse está em R3, esse está em R3, esse está em R3, você junta os 3 e toma um cara em R9, e aqui essencialmente você vai ter, quer dizer, vai ser uma coisa do tipo, você tem um vetor em R9, W igual a U, N, B. Algum aluno da UNB um dia viu esse vídeo, estará satisfeito. Esse cara daqui pertence a R9. E aqui o que a gente teria seria W' igual a alguma coisa. Se for uma coisa assim, isso está tudo linear. Então, provavelmente, a gente vai ter uma matriz aqui, né, uma matriz M, vezes W. Então, em vez de pensar assim, que você está criando U, você estaria recriando. Você ainda pode colocar nessa história, né, ainda poderia colocar o vetor posição. Você ainda poderia colocar aqui, né, o C' igual a U. Então, na verdade, ainda podia criar em R12, C, U, L, B, ou U, L, B, C, em R12, e aí você teria uma coisa que depende linearmente, né? Isso aqui depende linearmente dos caras que estão aqui. Então seria uma matriz W' igual a MW. E aí você teria esse vetor W andando em R9 ou em R12, você tem a velocidade dele em função da posição. Então a figura é isso, né? Você tem W de T, aí em função de W de T você tem W' de T igual a M S aqui. W de S, W' de S igual a M W de S. E aí o que você faz? Você está aqui no tempo S, você anda nessa coisa até um tempinho H. Então você aproxima, esse cara daqui seria W de S mais W' mais H W' de S. Então é um programa, vamos dizer, o algoritmo tem uma linha, essencialmente, né? E o resto é o resto, critério de parada. Como é que, a grande questão aqui é qual é o tamanho do H para esse negócio ser bom, é saber se quando H tende a zero, isso aproxima de fato a curva. Na verdade, a questão preliminar é saber se realmente esse sistema tem uma solução única e tal, e se é isso que a gente está fazendo, está aproximando essa solução. Quão pequeno eu faço o H para esse negócio funcionar bem? Isso depende do N, Não, em princípio não, porque você não está precisando inverter. A questão aqui dessa matriz ter inversa ou não está muito em questão. Claro que isso ajuda, se ela tiver inversa. Na verdade, isso provavelmente vem do outro lado. Você tem um treco multiplicando em W e você quer chegar em W. Você sabe que isso é W. Aí ele só tem que inverter essa matriz para você de W e achar W. Mas não é. Eu não estou tão preocupado em achar W em função de W'. É mais que você ter isso. O relevante aqui não é nem tanto ele. É claro que aqui eu estou privilegiando, isso aqui é um método muito simplesinho, né, que eu privilegio, eu tenho a posição e eu aproximo a velocidade naquele instante. É claro que eu podia trocar, em vez de escrever assim, dizer que W' de S, W de S mais H
menos W de S sobre H, aproximado assim. Isso também aproxima, porque isso aqui aproxima. Vamos pensar assim, função de uma variável, você tem S, S mais H. Eu estou fazendo valor em S mais H menos valor em S, dividindo por H. Estou achando, se fosse uma variável, achando o coeficiente angular dessa curva aqui. Isso tanto pode ser visto como uma aproximação dessa tangente, como dessa daqui. Aí se eu pensasse nessa daqui, eu estaria com uma situação que não aparece explicitamente, eu não consigo calcular o W de S mais H explicitamente dessa maneira, eu teria que resolver o sisteminha, porque aqui, porque isso aqui, quando eu escrevo assim, eu escrevo W de S mais H menos W de S aproximado por H W' de S. Então, eu tenho imediatamente W de S mais H aproximado por W de S mais HW' de S. Se eu trocasse e dissesse, não, isso aqui, na verdade, é uma aproximação do W' de S mais H. Então, eu teria que escrever que W de S mais H menos W de S seria aproximado por HW' de S mais H. E aí, eu ficaria com W de S mais H aproximado por W de S mais H W' de S mais H. O problema é que aqui, vamos dizer assim, resumindo, simplificando muito, eu estou dizendo que a minha posição no tempo mais H depende de informações que eu já tenho no tempo S. Eu já calculei no tempo S. E aqui a minha posição no tempo S mais H depende de alguma informação que também está no tempo S mais H, que eu também teria que calcular. Então, vou ter que rebolar mais um pouco, inverter alguma coisa. De certa forma, vamos dizer, esse método aqui é explícito, esse já é mais implícito. Não quero, vamos dizer, a ideia aqui é só ter a noção de que, bom, se a gente tiver essas informações, a gente vai no computador e faz. E aí tem uma diferença. Simplesmente fazer isso e dizer, bom, quando o H for pequeno, você faz experimento, você vai lá, faz, traça a curva, aí diminui um pouco o H, vê o que dá e tal. Às vezes dá uma merda fodida se você botar o H um pouquinho grande, explode, ou sei lá, aí diminui, sei lá, funciona um pouco. Isso é meio que engenharia. A matemática um pouco mais começaria de você ser capaz de dizer, não, realmente se o H for menor do que tanto, então tem um erro menor do que tanto, e aí vai funcionar mesmo. E depois tem a computação para fazer isso funcionar. Mas aqui, nós estamos no seguinte problema, a gente não tem isso aqui, pelo menos por enquanto. Então, seria o caso de tentar obter esse N', né? Como é que eu vou ter o N'? Uma coisa eu sei, né? O N escalar N também é igual a 1. Né? Então, se eu derivar isso aqui, vai dar 2 vezes N escalar N' igual a 0. Isso significa que vamos dizer, a derivada, se eu olhar para o vetor normal, N, a derivada dele é perpendicular a N. Então vai ser uma combinação linear, como esses caras são uma base ortonormal, esse cara, a derivada dele não tem componente na direção dele, vai ser uma combinação linear desses dois, quer dizer, vai ser alguma coisa assim. Bom, beleza.
Talvez a gente possa tentar fazer a conta, né? Então, o N é igual a 1 sobre kappa por linha. E aí? N linha, será que vai dar alguma coisa aqui? Quer dizer, 1 sobre kappa por 2 linhas, menos kappa linha sobre kappa ao quadrado por linha. Esse daqui é um múltiplo do N, né? Bom, e aí escrever N' igual a alfa U mais beta B. Então aqui posso também fazer o mesmo truque, quer dizer, se eu multiplicar escalarmente por U, vai dar alfa, se eu multiplicar escalarmente por B, vai dar beta. Será alfa, seria igual a N' escalar U. O que isso vai me dar? Bom, isso aqui vai dar 1 sobre kappa, 2 linhas, escalar U, que é esse daqui, escalar U. Agora, o linha é perpendicular a U também, porque o fato de eu estar trabalhando com o comprimento de arco me diz que quer dizer, nem no comprimento de arco, o fato desses caras serem unitários, a derivada de cada um deles é perpendicular a ele. Então, o linha escalar U vai dar zero, isso aqui não dá nada. E aí, mas o que eu sei de U duas linhas? Eu posso voltar para o N, né? Será que o beta vai me dar alguma coisa melhor? Sim, mas sei lá, vamos tentar. O linha igual a kappa N. Derivamos de novo. Então, por duas linhas igual a kappa linha N mais kappa N linha. Mas o N linha é quem a gente está querendo. Podemos, de repente, botamos aqui. Esse aqui vai ser. Será que isso vai nos levar a algum lugar? Acho que não, né? Porque vai zerar, né? Sei lá, não sei se a gente pode voltar aqui talvez voltar aqui, né? Você tem que o C' é igual a kappa N
ser duas linhas, aliás, uma capa aí. Será que se a gente derivar aqui, ganha alguma coisa? Vai ser 3 linhas. Então, se a gente fizer aqui C3 linhas, se a gente multiplicar escalarmente aqui, a gente já sabe que o N' é perpendicular ao N, né? Então, se a gente fizer C3 linhas, sei lá, escalar o C', isso aqui é o U. Isso daqui morreu, né? Porque o N, moralmente, é a aceleração normal. E o C' é a aceleração tangencial. Então, isso aqui vai dar kappa, N', escalar C'. Bom, mas aqui é kappa, N'. Então, NU aliás, N' U. Então, N' U é igual a 1 sobre kappa C3' escalar C'. Depois a gente tem que tentar escrever em termos de escala que a gente tem aqui. Não pode ter C3 linhas. Hã? Não pode estar em função da terceira derivada. Não tem problema, mas a gente. O que eu estou pensando é o seguinte: eu vou dar os. Estou pensando em ter os vetores. As minhas incógnitas seriam o vetor U, o vetor N e o vetor B. E o que eu teria dado seriam kappa e tal. E aí eu gostaria de expressar as derivadas desses caras em função de kappa, tal e deles. Não está de todo ruim, mas esse aqui é 1 sobre kappa, C3 linhas, escalar U, né? Quando a gente derivou o C3 linhas, a gente tinha uma expressão para o C3 linhas, que eu não me lembro qual era, mas tinha lá, né? Ah, bom, mas acho que o C3 linhas nem era. Bom, vamos pensando assim. Então a gente está aqui. Vou ficar fazendo isso eternamente. Né? Vamos dizer assim, a gente tem aqui alfa. Isso aqui foi N' escalar U. Então aqui ele tem alfa igual a 1 sobre kappa C3 linhas escalar U. Depois destrinchar isso aqui, ver se sai alguma coisa. O beta seria multiplicar isso aqui pelo B. Aqui, se a gente quiser multiplicar isso aqui por B, agora, voltando aqui, C2 linhas é kappa N, C3 linha é kappa linha N mais kappa N'. Então, se a gente fizer C3 linhas B, isso aqui vai ser kappa linha NB mais kappa N' B. C3 linhas B, o B
O B é U vetorial N, né? O B é U vetorial N, que é... Então isso aqui é C3 linhas, C linha vetorial, C2 linhas. Esse cara aparece lá na definição da torção, né? Não é porque a torção é 1 sobre kappa ao quadrado vezes isso, né? Então isso aqui é kappa menos, né? Não. Não. Não, é porque eu trocando a ordem aqui não troco o sinal, né? É verdade, então. Já você vai pegar 2 vezes. Não, porque eu troco esse vetor inteiro por esse aqui, fica certo? O produto escalar, trocar a ordem dos vetores não muda o sinal, então acho que tem um menos aqui. Não, porque o menos era no tal, é igual a menos N vezes. Qual era a definição? Tal era igual... Tal era... o tal era C' vetorial C2 linhas, escalar C3 linhas dividido por K ao quadrado. Então, é isso mesmo, né? Então, tá bom. Isso daqui está me dando... Capa linha, N vetorial B, N vetorial B, N escalar B é zero, né? Porque N e B são ortogonais. Esse aqui dá capa N' B. Bom, então N' B está me dando capa tal. Então isso é bom. Quer dizer que o beta capa tal. Não gostei do capa tal. Algo me diz que tá bom, porque vamos dizer assim, por um motivo estético, assim, né? Se eu escrever beta igual a capa tal, esse negócio deixa de ser linear, porque eu vou ter capa vezes tal, aí você não errei alguma conta aqui. Esse capa ao quadrado tem mesmo aqui ou era só capa? Capa ao quadrado mesmo? É porque aqui passa a ter o produto de capa por tal. Então tem alguma coisa aí que eu não estou gostando. Mas tal tem capa ao quadrado embaixo, então eu faço capa. Não, mas tem capa ao quadrado com esses caras aqui que eu vou estar eliminando da história, né? Acho que esse quadro pequeno tem esse problema que eu apago as contas e depois, se elas estiverem erradas, né? Eu acho que não estava. Deixa eu ver se não errei nada, N', C3', isso, vezes isso. Não, mas aqui tinha 1 sobre K, que o C2', o N, aqui tinha 1 sobre K, por isso que eu não tinha esse. Então aqui, na verdade, eu tive que ter 1 sobre K aqui, porque o B não é esse produto vetorial. B é esse produto vetorial dividido por K, porque a norma de C2' não é 1, é K. Esse B aqui, o N é igual a 1
sobre capa, C duas linhas. Então, quando eu substituí aqui B por U vetorial N, eu tinha que ter posto U é C', mais o N é C duas linhas, 1 sobre capa aqui. Piorou, né? Ficou capa ao cubo aqui. Tá certo? Ou consegui piorar tanto essa história? Acabou o quadrado. Não, acabou o quadrado. Hã? Acabou o quadrado. Bom, aqui, assim, isso aqui ficou assim, tá certo. Bom, então beleza. Então esse daqui virou simplesmente, cortou o capa aqui e ficou tal. Então, sobre capa. Então o beta aqui virou tal. Agora eu acredito. Pode estar errado. A questão é a seguinte, né? Tem coisas que você olha e diz, não, isso tem que estar errado. Agora depois você tem outras que você diz, não, isso pode estar certo, acredito, mas pode estar errado também. Mas vamos, como eu não sei de cor nada disso aqui, vamos supor que deve estar certo. Agora a gente tem que ainda lidar com esse alfa que está feio, né? Não posso não. Aquele sobre capa aqui, deve ser só capa. Hã? Esse sobre capa não é aí, ou é? É aqui. Ah, não. Porque era 1 sobre capa ao quadrado, vezes isso, era o tal. Então eu peguei um capa, botei para cá. Bom, então temos que dar um jeito ainda nesse cara aqui. Ver o que a gente consegue fazer de bom aqui. Será que se a gente tentar escrever o U como produto vetorial, né, funcionou tão bem aqui, escrever o B como produto vetorial desses dois caras, eu não sei se a gente escrevesse o U, é uma ideia assim, a gente tem aqui o B, o U e o N. Se a gente escrevesse U como N vetorial B, será que ajudaria aqui? Acho que não, né? Então vamos retornar aqui a esse alfa, ver se em 2 minutos surgiu alguma ideia. Ótimo, senão vamos ter que deixar para a próxima vez. A gente está tentando escrever o N', e escrevemos o N igual a 1 sobre capa, C duas linhas. Aí escrevemos o N' como sendo 1 sobre capa, C três linhas, menos capa linha sobre capa ao quadrado, C duas linhas. E aí estamos interessados no N'. Então isso aqui está dando 1 sobre capa,
C3', C', porque o C2', o C' é unitário, o C' escalar C2' dá zero. E aí, o C3', o que era o C3' mesmo? Derivou o B, fez o C3'. Quando a gente derivou o B, o B era igual a 1 sobre kappa C' vetorial C2'. Vamos ver aqui. B' deu igual a 1 sobre kappa C' vetorial C2' mais C. Bom, isso aqui sumiu. C' vetorial C3' aqui. E aqui C2' vetorial C2' dá zero. E aqui menos kappa' sobre kappa ao quadrado, C' vetorial C2'. Isso diz alguma coisa? Aí depois a gente chegou à conclusão que o B' era um múltiplo de N. O que significou que isso daqui é 1 sobre kappa C' vetorial C. Isso aqui era igual a menos tau N. Esse daqui é perpendicular a N. Então, isso daqui, não sei se vai nos dar algo, né? Mas essa parte daqui é perpendicular a N. Então, não pode ter. Então, aqui, isso aqui tem que ser igual a tau N mais kappa' sobre kappa ao quadrado, C' vetorial C2'. Menos tau N. O que isso diz sobre a componente de C' ou de C' na direção de C3' ou vice-versa? Nada, não diz sobre a... Eu acho que melhor não ficar pensando nisso aqui agora. Então, nós estamos na seguinte, resumindo a nossa história, né? Nós estamos pensando assim, nós temos dados os vetores unitário, tangente, normal principal, binormal.
nós sabemos que a derivada do unitário tangente tem que ser a curvatura vezes o normal. A derivada do binormal tem que ser menos a torção vezes o normal. E nós estamos na expectativa de que a derivada do normal vai ser alguma coisa simpática vezes o tangente, mais alguma coisa simpática vezes o binormal. A parte do binormal, a gente já sabe, deu tal. Aqui a gente tem um tal beta. Essa parte aqui é que está esperando uma expressão. A gente achou uma expressão, mas não vale. A gente quer aqui esse alfa, que esse alfa apareça em função de K, de tal, alguma coisa assim. Ou D0, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa conta aqui, que está em princípio como um problema para nós. Recapitulando que aí, uma vez que a gente tenha isso, a gente teria um sistema de equações envolvendo os vetores tangente, normal e binormal, a curvatura e a torção. Então, em princípio, se a gente tivesse a curvatura e a torção em todo instante, tivesse no instante inicial o vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal, a gente conseguiria determinar tangente normal e binormal para sempre. E aí, se a gente tivesse, além disso, uma posição inicial, a gente saberia determinar a curva. E a expectativa também é que esses caras que a gente determina, tem uma questão que é ainda um detalhezinho, que é o seguinte: imagina que a gente tem esses caras e resolve a equação, dada a equação diferencial que você resolveu, achou U, B e N. Quando a gente veio da curva concreta, a gente criou o vetor tangente, criou o vetor normal, criou o binormal, e a gente criou, e já por definição eles são ortonormais. Um detalhe que teria que também fazer parte da história aqui é mostrar que quando eu resolver essa equação e calcular o U, o B e o N, eles também vão ser ortonormais. Imagina que você resolve essa equação diferencial, e aí tudo bem, resolveu, mas aí tem um vetor U que está assim, um N que está assim, um B que está assim, e eles não são 2 a 2 perpendiculares. Então, isso também teria que ser demonstrado a rigor. Então, tem essa questãozinha que é menor, que para começar para montar o sistema, e depois questão, se esse sistema tem solução e se essa solução vai dar sempre uma base ortonormal. Então, esses são os nossos próximos desafios. Eu acho que estão escritos no texto.